Pudim de leite condensado, um clássico da nossa confeitaria que agrada a adultos e crianças. Você pode fazer para sua família e, claro, pode fazer também para vender. Nesse vídeo eu vou te explicar todo o passo a passo do preparo dessa delícia. Eu vou começar o preparo do pudim pela calda, então eu vou usar 180 gramas de açúcar, tanto faz o refinado ou o cristal, aqui eu tenho 180 gramas, uma xícara de chá. Aqui eu tenho 1/3 de xícara de chá de água, são 80 ml. Então a gente vai começar por esse preparo. E depois eu vou fazer a massa do pudim. Para isso eu vou usar uma caixinha e meia de leite condensado, 600 gramas, 3 ovos inteiros e mais 3 gemas. Vou usar também uma colherinha de chá de essência de baunilha, aqui eu tenho 3 ml, e 2 xícaras de chá de leite, 480 ml. E aí eu já quero te falar aqui sobre essa essência de baunilha. Se você quiser, pode substituir por uma pasta de baunilha de boa qualidade, e aí nesse caso uma colherinha de chá também já vai ser suficiente. E você pode usar também a fava da baunilha, né? E aí, para uma receita desse tamanho, 1/3 da fava já vai ser suficiente, aí só as sementinhas, né? Claro. Eu vou começar o preparo da calda, então vamos lá para o fogão. Então aqui na panela eu vou colocar o açúcar e vou deixar ele derreter. Aqui o objetivo é transformar esse açúcar num caramelo. E se for preciso, pode ir mexendo à medida que o açúcar for dissolvendo para não queimar. Aqui o açúcar já está parcialmente dissolvido, agora tem que tomar bastante cuidado para não ficar parado mesmo, é bom ir mexendo, para que essa calda não queime. Se ela escurecer demais, ela fica amarga. Aqui o açúcar já está dissolvido, ó, já formou um caramelo. E eu vou colocar agora a água, baixar o fogo e vou aguardar até que esses torrões que vão se formar agora dissolvam. Aqui a calda já ficou pronta. Ela já não tem mais os torrões e já reduziu bastante a água que eu coloquei. Então, agora eu vou esperar amornar para poder utilizar. Enquanto isso, eu já vou dando início ao preparo da massa do pudim. Então aqui eu vou colocar dentro dessa tigela os ovos, mais as gemas, e não precisa tirar a pele, tá? Eu vou passar na peneira daqui a pouquinho, e aí o que tiver de pele aqui já vai ficar na peneira. Então vou começar aqui misturando. Já vou juntar aqui a essência de baunilha e um pouco de leite. Então, fazendo desse jeito, manualmente, a gente vai evitar de incorporar ar na receita. Você pode também fazer no liquidificador, claro, mas aí a gente vai ter mais espuma no pudim. Então, aqui é só misturar. Vou juntar o restante do leite. Misturar bem. E já vou colocar aqui também todo o leite condensado. Misturar novamente até incorporar todos os ingredientes. Prontinho. O próximo passo agora sim é passar pela peneira para eliminar as películas de gemas e também esses pedacinhos maiores da clara do ovo. Minha sugestão é que você peneire 2 vezes esse líquido. Então a gente pode passar para uma tigela, depois voltar para outra tigela peneirando. Ou, para facilitar, já vou posicionar 2 peneiras. Ó. Então vai passar 1, 2 vezes. É só despejar o líquido. Uma parte vai ficar retida na primeira peneira e a outra parte na segunda peneira. Aqui, vamos ver a segunda. A segunda não ficou nada.
Agora você pode estar se perguntando, por que não bater no liquidificador se foi sempre desse jeito que se fez pudim? Pois bem, hoje em dia se valoriza muito o tal do pudim sem furinhos. Então, quando a gente tem espuma dentro da massa, tem mais chance de fazer os tais furinhos. Mas tem outros fatores também, como a temperatura do forno e o tempo de forno. Eu vou te mostrar 2 pudins, um com furinho e outro sem furinho, onde eu já te falo as características, né? O que foi que eu fiz para conseguir esse efeito nessa textura em cada um deles, ok? Agora eu quero te mostrar a forma que eu vou utilizar para assar esse pudim. Então eu vou usar essas forminhas aqui, ó, elas são forneáveis, tanto a base quanto a tampa, ela pode ir ao forno, tá? As duas podem ir ao forno. Isso vai facilitar bastante e vai dar um diferencial para o nosso pudim, porque a gente pode mandar para o cliente desse jeito. Fica fácil também o armazenamento na geladeira. E quando a gente vai consumir, é só desenformar, ele solta bem fácil. Então isso dá bastante praticidade, a gente não precisa desenformar o pudim, transferir para um outro prato, né? O que dificulta são mais processos. Então aqui dentro das forminhas, eu vou colocar a calda. Então essas forminhas aqui, deixa eu te mostrar aqui, inclusive a embalagem, ó, elas são da Plastilânia, e essas que eu estou utilizando é o tamanho grande, que tem a capacidade para 500 ml, ó, 500 ml de capacidade. Essa mesma receita, se você quiser, pode fazer aqui, ó, na forma maior do mesmo fabricante, com a capacidade para 1,1 litro. A mesma receita, a mesma quantidade vai ser suficiente para fazer um pudim grande ou 2, ou tamanho família, ou 2 tamanhos grandes como esse aqui. Então eu vou começar colocando a calda. Não precisa colocar toda a calda, pode colocar só uma pequena porção para ficar no fundinho e o que sobrar na panela você pode deixar para colocar por cima do pudim depois. Pode deixar só no fundinho mesmo, não precisa espalhar nas laterais. E agora é só dividir essa massa aqui por igual. E eu vou colocar aqui, ó, em cima do cone para que não faça muita força ali, muito peso em cima da calda. Na outra também. Mais um pouquinho para cá e tá feito. E aí já vou te dar uma dica de passar um papel toalha, um paninho, aqui ó, nesse centro, porque senão ele vai assar mais do que o pudim e aqui fica escuro. Depois dá mais trabalho para a gente limpar quando já está assado, né? Quando o pudim já está pronto. Então assim, ó, enquanto está líquido fica mais fácil de limpar. Prontinho. O cozimento desse pudim é feito em banho-maria. Então você vai escolher uma assadeira grande que dê para acomodar os 2 pudins, sem que eles encostem um no outro e sem que eles encostem na borda da assadeira, ok? Então a gente vai fazer assim, ó, ainda sem água aqui na forma. Vou posicionar 1, 2, olha lá, sem encostar, com um espaço entre eles, né, para o calor circular. E aí a gente vai colocar a tampinha, posicionar a tampinha, mas sem fechar ela completamente, ó. Então eu empurrei aqui, ó, mas aqui, ó, tá aberto. Assim já é o suficiente. E se você estiver usando uma forma que não tem a tampa, é só colocar papel alumínio. Prontinho. Assim ela vai para o forno. Quando eu posicionar a forma lá dentro do forno, é que eu vou colocar a água quente, né? Para não precisar ficar carregando água quente pela cozinha. Lembrando que a água que se utiliza para o banho-maria é sempre água já quente. Então posicionei lá e agora vou colocar água quente, mais ou menos um dedo ali de altura, 1,5 centímetros mais ou menos de água já é o suficiente. Regulei a temperatura para 150 graus, ou seja, uma temperatura baixa. E ele precisa de 1 hora para ficar pronto. Se você estiver usando aquela forma grande que eu te mostrei antes, de 1,1 litro, aí precisa de um pouquinho mais de tempo. Aí você vai precisar de 1h30 de cozimento. Já se passou 1 hora de cozimento e eu vou retirar agora os pudins do forno. Então eu vou fazer assim, ó, por uma questão de segurança, ó, vou pegar uma espátula e vou retirar eles daqui.
para levar ali para a bancada para a gente verificar o ponto. Então, vou te mostrar aqui que se a gente chacoalhar ele aqui, ó, parece que tá mole ainda, né? Mas porque tá quente. Então, o jeito de saber se o pudim tá mesmo cozido é espetando o garfo, que tem que sair limpo. Agora, esperar esfriar para poder desenformar. E se ele tiver geladinho, melhor ainda. Esse aqui tá quente, então vou pegar outros que eu já tinha pronto, que eu já fiz algumas horas atrás. E aqui eu tenho 2 pudins geladinhos, como eu te falei, olha lá. Esse aqui, ele tá igualzinho o modo de preparo que eu fiz, tempo de forno, temperatura. Então ele ficou bem lisinho. Esse aqui, eu assei por mais tempo e ele tava com um pouquinho mais de calor dentro do forno. Então olha a diferença, né? Então fica diferente a cor, fica diferente a textura, né? A gente tem mais furinhos aqui. Eu particularmente gosto mais dessa textura, me remete mais àquele pudim da casa da vovó. Mas hoje em dia, né, o pessoal dá muito valor a essa textura aqui, ao pudim lisinho assim, sem furinhos. Então agora você já sabe fazer os dois. Agora eu já vou desenformar, então para isso é só a gente colocar aqui, ó, um prato por cima e virar. Aí eu escolhi aqui, ó, um prato com a bordinha alta, ó, porque a caldinha se espalha, né, pra gente não perder. Olha lá que lindo que fica. Então essa é uma orientação que você tem que dar para o seu cliente também, né? Se colocar num prato baixo, a caldinha escapa, né? Ela se perde. E agora eu vou desenformar esse outro aqui, ó, que é o pudim com furinhos, né? Como eu expliquei, que eu fiz com a temperatura um pouquinho maior e assei por mais tempo. E tá pronto. Lembrando que você vai vender esse pudim dentro da própria embalagem. Só o cliente lá na casa dele é que vai desenformar. Isso fica fácil também o transporte, o armazenamento. Olha só que delícia. Vou tirar uma fatia bem grande aqui para te servir. E aqui, ó, eu deixei já reservada a caldinha que sobrou lá na panela. Então isso aqui a gente pode também colocar num vidrinho e mandar como cortesia para o nosso cliente. E agora um pedaço desse, outro aqui também. A caldinha. E tá pronto. Se você gosta de receitas como essa, fáceis de fazer, que dão certo, que todo mundo adora, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!